Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Olá. Ele foi um dos maiores cômicos do nosso cinema. Criador de um tipo que se tornou o símbolo do caipira brasileiro, com o seu jeito de andar e o seu modo de falar característicos. Os seus filmes foram vistos por um público de cerca de 150 milhões de espectadores. Isso no século passado, quando a população brasileira era bem menor do que hoje. Ele criou uma indústria cinematográfica independente de qualquer incentivo fiscal ou ajuda governamental. Por tudo isso, ele foi um artista único na nossa história. Mazzaropi. Começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. E quem retorna ao programa é o jornalista Tiago Gonçalves, que é pesquisador de circo, teatro e Mazzaropi na Universidade de Campinas. Tiago Gonçalves, muito obrigado pelo seu retorno aqui em Campo das Artes. Olá, Jorge, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de retornar e já me coloco à disposição para um próximo programa, se você permitir. Certamente que teremos sempre muito a falar a respeito de Mazzaropi, né? Sim, Mazzaropi é uma fonte que sempre brota novas reflexões e novos olhares, né? O mesmo filme que a gente assiste hoje, assiste amanhã, a gente percebe nuances que muitas vezes, até pelo nosso desenvolvimento, a gente vai pescando, né, na obra desse Jeca mazzaropiano que eu gosto de mencionar, quanto que ele nos agregue, quantas mensagens e memórias afetivas ele nos ajuda a trazer, né? Certamente. Eu gostaria de começar a conversa dessa nossa segunda rodada a respeito de Mazzaropi, que é uma informação recorrente, inclusive aqui em Campo das Artes, que mais ou menos na década de 1970, os filmes de Mazzaropi, que então eles tinham lançamento com toda a pompa, salvo engano, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, que eles, inclusive, eles tinham um desempenho de público e de repercussão superior à grande cinematografia internacional, sobretudo a norte-americana. Isso é fato? Sim, isso é fato. E conversando com o Virgílio Roveda, que foi um diretor de fotografia e trabalhou com Mazzaropi em várias películas, ele conta muito isso, que Mazzaropi era um dos poucos que conseguia falar com os diretores do cinema de manter seu filme por mais tempo e brigar, né, com esses blockbusters da época. Era o único que o diretor, os donos de cinema escutavam, por conta da plateia, por conta do quanto isso trazia de rentabilidade. Os outros, infelizmente, não tinha nem conversa, né, que o Virgílio falava, mas o Mazzaropi sempre teve espaço, né? Sempre teve espaço. Muitas vezes, cinemas do interior, o filme norte-americano o filme demorava para chegar por conta da não interrupção, né? Do dono do cinema não querendo interromper as temporadas dos filmes do Mazzaropi, né? Como você disse, ele sempre lançava ou 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, ou 7 de setembro,
que eram feriados que ele achava que eram feriados que ele achava que eram muito propícios para os lançamentos, né? Ele sempre levava o elenco junto para essas avantes premiere que sempre acontecia no Cine Arte Palácio, e não esquecendo que ele tinha um escritório, o escritório dele ficava no Largo do Paissandu, do outro lado da praça, então ele ficava lá observando da sacada, e eu tive a satisfação de visitar o Largo do Paissandu com o Virgílio e também com a Verônica Tamaoki do Centro de Memória do Circo, e o Virgílio nos contou que ele ficava na sacada olhando lá de longe o Arte Palácio enchendo, e na hora que estava já explodindo de plateia, aí ele chamava a mãe dele e eles chegavam de Landau, todo pomposos para a estreia dos filmes, né? Apresentava todos os artistas antes da exibição da película, fazia um esquetezinho, uma piadinha antes e começava a apreciar o filme. Grande massa popular impediu o trânsito na Avenida São João para ver e aplaudir os artistas e convidados que compareceram no Cine Arte Palácio na noite da estreia. Mazzaropi, o grande ídolo do povo brasileiro. Muito bom. Tiago, eu gostaria de fazer uma pergunta que ela tem um certo lado subjetivo, mas ela não tem, eu creio, certamente você vai concordar que não tem nenhum mistério, nem assombra ninguém. Que é o lado do artista, ele de fato ser amado pelo público. O artista, a obra dele, e isso eu acho que diz respeito não só a artistas, não só aquelas pessoas que produzem arte, produzem cultura, mas a todos os seres humanos, que é ser amado. Então eu gostaria que você pudesse fazer uma abordagem fruto das suas pesquisas, das suas informações para lá de especializadas a respeito de Mazzaropi, e também do que você lidou com pessoas ou interessadas na sua pesquisa, ou interessadas em Mazzaropi, que você tenha conhecido, ou ambas as coisas, exatamente dessa relação que ela é indissociável, ela nunca será rompida, que é do afeto, né, do público, do afeto das pessoas, eu ouso dizer, do afeto do Brasil em relação a Mazzaropi e sua obra. Sim, eu acho que o Mazzaropi tinha essa preocupação, né, de agradar, né, que agradar é um termo que se usa muito na linguagem circense. O que seria agradar? É que o espectador goste daquela produção, né, e que ele se sinta convidado a voltar no próximo espetáculo. Agradar com o tempo também tomou uma acepção negativa, no sentido de ser um facilitador rasteiro para que o público, palatável ao público, né? Sim, com certeza. Nesse também... caso é diferente, Não, né? Esse caso é um envolvimento, né, de levar o grande artista circense, a grande cena circense é aquela que tem a capacidade ou de trazer esse espectador para o palco de uma forma subjetiva ou também física, né, do fato de envolvê-lo, ou de levar esse picadeiro para a plateia. Então, esse agradar é essa comunhão, essa empatia, essa catarse que acontece. E Mazzaropi, como tinha os dois pés muito bem fincados na origem circense, no seu olhar do circo como múltiplo, ele conseguia trazer esse afeto nesse envolvimento com a plateia, né? Mesmo tratando de um tema como escravidão em Casinha Pequenina, ele dava com sentimentos, com afetos, e isso envolvia a plateia, o fazia ser especial, né? Quando ele falava do mocinho e da mocinha, aquelas brigas que existiam para os dois ficarem juntos, né? Que tem essa origem no melodrama, o quanto ele não refletia também as condições das pessoas do seu dia a dia, dos problemas do dia a dia, né? Por isso que ele era muito contemporâneo à sua época, né? Por tratar
questões raciais, do meio ambiente, do fato da liberdade e da intolerância religiosa, né? Muitos filmes ele mostra muito esse sincretismo religioso que hoje a gente fala tanto nos nossos dias atuais, a partir de reflexões de cenas de intolerância que acontecem no Brasil, de um não respeitar a religião do outro, não de respeitar a opinião do outro. Mazzaropi traz isso e mostra isso numa cena circense, né, no filme dele, de uma forma muito ampla, né, do padre que também respeita e participa de uma sessão espírita, ou de um dono, ou de um médium espírita que também tem um respeito pela uma certa, pela uma outra religião. Então ele mostra isso muito bem humorado, ao sabor do caipira dele, mas tem uma semente ali da tolerância, né, que é um reflexo muito do que ele viveu, né? O Mazzaropi tinha uma preocupação depois, ao longo da vida dele, isso levando um pouco para o lado pessoal do Amácio, de ser cercado de pessoas que muitas vezes não queriam se aproveitar do seu império, ou se aproveitar do seu prestígio. Então ele teve poucos amigos, assim, muito próximos. Isso ocorreu, de fato. Sim. Ele era cercado de pessoas que tinham interesses subjetivos, escusos e não favoráveis a ele. Sim, muitas vezes sim. Então por isso que ao longo principalmente no final da vida, falando com amigos que acompanharam esse final da vida, ele era cercado por poucas pessoas, né? Ele buscava estar num reduto meio que familiar, né? Que a mãe dele faleceu depois dele, né? Ele morreu antes, então a mãe dele sempre foi uma peça muito chave para ele, e poucos amigos assim muito próximos que ele tinha durante essa vida e que o acompanhavam em shows em circo, em apresentações, em teatros, em ginásios, né? Você acompanha Campo das Artes, o programa que conecta as manifestações artísticas e culturais ao campo. Nosso convidado desta edição, retornando ao programa, é o jornalista Tiago Gonçalves, pesquisador de circo-teatro e Mazzaropi. Ah, meu Deus, quando eu lembro do meu casamento, que beleza que foi. Como era bonita a minha mulher. Era, né? Porque o tempo é o maior fabricante de monstro que eu conheço. Uma mulher que parece que Deus retalhou certinha. O que era pra dentro tava pra dentro, o que era pra fora tava pra fora. Agora não, agora já desbarrancou tudo. Já pendurou pra frente, pendurou pra trás. O porta-mala tá com 1 metro de comprimento lá pra trás. A barriga tá com 2 gomos já. E o que era pra frente já pendurou de uma vez. Já. Parece 2 coadorzinhos com um pouquinho de café na ponta. Assim. Tem dia que até tá torcido ainda. Assim. Tiago, gostaria de ouvir, e certamente os ouvintes também gostarão de ouvir, uma palavra a respeito da caracterização da persona caipira de Amácio Mazzaropi. E eu não sei se há outros elementos referenciais importantes, mas o que eu posso me recordar e apresentar são o Monteiro Lobato, com sua caracterização do Jeca Tatu, Almeida Júnior, com aquelas imagens espetaculares do homem que representaria esse Jeca Tatu, e o próprio Mazzaropi com a sua caracterização imortal.
São esses os principais elementos, há outros que forjaram e ficaram na memória, estarão sempre na memória cultural, memória afetiva, na memória do Brasil ou de qualquer pessoa do mundo a respeito do caipira? Acredito que o caipira, que a gente não consiga falar de um caipira, né, de falar de caipiras, né, no plural, por conta dessa dimensão e de cada intérprete na sua arte ou no seu modo de falar, né? Essas são representatividades importantes do caipira. Muitos se perguntam, até pela questão da proximidade, se o Jeca Tatu do Mazzaropi, né, o Jeca, tem a ver com o do Monteiro Lobato. Muitos o aproximam. Eu, particularmente, acho que não, porque o Jeca do Monteiro Lobato tem um olhar muito mais preconceituoso e muito mais atrasado do caipira, que vem muito dessa reflexão do Monteiro Lobato, e que depois ele tenta, né, se redimir com a criação do Zé Brasil, mas a origem do Mazzaropi, do caipira do Mazzaropi, é muito a ver com outras figuras, né, que estavam presentes na nossa teatralidade artística, na nossa teatralidade, lembrando, não esquecendo, né, dos tipos de Martins Pena, do compadre e comadre, do teatro de revista, né, dos tipos caipiras, aí então no circo teatro, no teatro popular, né, no caso de Mazzaropi, não esquecendo de Sebastião Arruda, de Genésio Arruda, né, que trilham o mesmo caminho, né, de proximidades. Então essas figuras vão sendo construídas, né, essa figura do caipira, do homem do campo, que estão em todas as culturas, né? Se a gente pula um pouquinho no México e vai avaliar um pouquinho a origem, né, da figura que o Cantinflas traz, é muito desse homem do campo da região mexicana, né? O mesmo com Chaplin, né? Então é muito desse camponês, né, que já estava lá na origem do circo, lá nos primeiros brincadeiras dos saltimbancos do circo, essa figura do homem do campo, do rústico, é muito bem apresentada. Isso vem caminhando e, por que não, chega ao país com essas representatividades, né? Mas Mazzaropi sempre brincava e falava que ele buscou essa identidade do caipira e hoje ele se torna referência, né? Isso que é o bacana, né? Uma figura que ele tanto buscou se apropriar para fazer o seu trabalho, hoje ele se torna, né? Muitas vezes, quando a gente fala de Jeca, a primeira lembrança que vem é do Mazzaropi, né? E então ele criou isso, né? Ele criou um símbolo, criou um signo, né, que a gente pode tratá-lo dessa forma, né? E no começo muitos o criticavam por conta disso, né? Falou, mas você vai fazer um caipira com o nome Mazzaropi? E ele falava, bom, se não existe até hoje, eu vou criar o meu, né? Então por isso que ele manteve o nome Mazzaropi, né, da origem portuguesa de um lado e italiana do outro, mostrando que esse homem do campo está presente em todas as culturas, né? É uma amálgama de tudo, né? É a nossa essência, é aquela velha busca nossa pelo simples, pelo telúrico, pelo que é essencial na nossa vida, né? O nosso contato com a terra, nosso contato com essa mãe, né, que nos abre uma possibilidade de enxergar o mundo. A ascensão, quer dizer, o reconhecimento, melhor dizendo, de Mazzaropi é concomitante, assim, de uma maneira harmoniosa ou eventualmente até conflitante com iniciativas como do início do aparecimento em disco, né, da turma caipira e assim por diante. Isso tudo, essas duas iniciativas Mazzaropi e esses grupos na década de 1940, elas se conheciam, essas iniciativas dialogavam entre si, simplesmente não se conheciam, mas
tem a sua importância sedimentada, reconhecida, ficou esse reconhecimento, eventualmente até sem um diálogo entre elas? Acredito que sim, né? Primeiramente olhando a questão de onde o Mazzaropi estava, né? Que nesse momento, década de 40, antes dele entrar para o universo do rádio, ele estava no circo, e o circo sempre foi uma plataforma de intercâmbios de artistas de várias artes, né, que estavam lá. Por exemplo, os cartazes, né, da época do rádio, ou os cartazes da época de ouro, né, dos cantores, estavam no circo fazendo suas apresentações, né? E o circo construiu algo de ser um catalisador, de ser um divulgador, né, dessas artes, né? O pesquisador, o Tinhorão, que fala muito disso, da importância do circo para o desenvolvimento e para a divulgação da música brasileira, né? Porque ele levava o machixe para o Rio Grande do Sul, ele levava as músicas gaúchas para o Centro-Oeste. Nessa viagem, nesse intercâmbio, ele ia trazendo artistas de renome nacional, trazendo artistas regionais, e isso ia apresentando para uma plateia que muitas vezes tinha aquela expressão como a única da sua vida, né? Por isso que eu tenho o maior respeito e gosto de enfatizar a importância do circo-teatro por conta disso, porque ele chegou a lugares, isso é uma reflexão de uma colega minha também de pesquisa de circo-teatro, a Fernanda Januzelli, e ela fala muito disso, que o circo-teatro chegou a lugares onde o teatro convencional jamais saberia que teria uma demanda ou quis chegar, né? O circo-teatro levava cultura, levava artes para populações que estavam distantes desse Brasil profundo, desse né? eixo, né? E Mazzaropi estava lá entre esses artistas, né? Esses artistas populares estavam lá levando a sua arte para qualquer tipo de população. Como é que foi mesmo aquela iniciativa de grupos empresariais fortes, já na era do disco, já com as gravações, e aí uma iniciativa de uma pessoa muito inteligente, inclusive do campo, que trouxe, gravou no interior essas expressões caipiras, e foi um tremendo sucesso. Sim, não podemos esquecer, né, dessa influência, né, desse outro grande nome, né, da cultura da caipira, que é o Cornélio Pires, né, que desde lá de Jorginho do Sertão, gravando essas modas de violas, e traz isso, né, essa plataforma para se falar da cultura caipira, né? É bom explicar que o Jorginho do Sertão não tem nada a ver com o Jorge Vasconcelos aqui. Ah, sim. Esse é bem mais antigo. O Jorginho do Sertão, é claro. Jorginho do Sertão. E Cornélio Pires tem essa de divulgar, né, e configurar uma forma, né, porque a gente pensar que aquelas modas de viola eram intermináveis, né? Então, com o disco tem uma limitação ali. Então, vai criando uma delimitação, vai criando uma forma, né, de se pensar a música caipira. Então, tem toda uma influência. E Mazzaropi, como não poderia deixar de ser, também gravou discos, não de piadas, mas discos com as músicas que ele cantava no circo, nos filmes, né? Essa informação é muito importante. Essas gravações se deram na década posterior àquela que começaram a haver as gravações, ou seja, a década de 1940. No caso de Mazzaropi, é um pouquinho depois? Um pouquinho depois, mas com o advento da participação dele no cinema. No cinema, né? Que aí ele faz esse compilado das canções que ele cantava nos filmes, né? Adeus, Guacira, meu pedacinho de terra, meu pé de serra, que nem Deus sabe onde está. Adeus, Guacira, onde a lua pequenina não encontra na colina
nem um lago pra se olhar. Eu vou embora, mas eu volto nesse dia. Virgem Maria, tudo há de permitir. E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé, pensando em ti. Ele teve um tino muito grande, né, pra música, né? E de cantar, ele gostava muito de cantar. Tem até algumas entrevistas que artistas que trabalhavam com ele falavam que ele era um cantor frustrado, que na verdade ele queria ser cantor. Mas acredito que não. Mas ele trazia muito isso pros filmes, né? Ele sempre cantava uma música, uma canção, e sempre convidava algum artista, né, algum cantor da época de sucesso para também participar dos seus filmes. Que era muito uma estrutura que se via no espetáculo circense da época, né? Tiago Gonçalves, convidado desta edição de Campo das Artes. Tiago Gonçalves, retornando ao programa. Tiago, quantos filmes ficaram catalogados de Mazzaropi, que se tem, inclusive, eles estão disponíveis? Qual é a filmografia de Mazzaropi? Bom, ao longo da carreira, né, ele fez 32 filmes, protagonizou, né, 32 filmes, sendo 24 produzidos pela Pan, que é a produtora dele, né, Produções Amácio Mazzaropi, então ele fez 24 filmes com a sua produtora. Quando a gente olha, vê uma diferença, né, e um desenvolvimento distinto, né? Porque o Mazzaropi, quando ele tem a sua produtora, ele passa a trazer um pouquinho daquela herança circense dele. Quando eu digo isso, é no sentido de administrar, né, a sua própria produtora, e mais do que isso, de passar por todas as etapas da produção de um filme, né? Tiago, apenas para a gente situar, nós estamos o início de Mazzaropi no cinema na mesma década onde ele se lança no início da televisão, em 1950. Sim, 52. Então, a participação no cinema a partir de 1952, e já nesse ano ele apresenta a caracterização do caipira como se conheceu, como se conhece por parte de Mazzaropi. Na verdade, no começo não, né? O primeiro filme que o Mazzaropi se caracteriza como caipira é o Candinho, que vem depois, né? Mazzaropi primeiro mostra, né, se apresenta como um típico paulistano, né, que tem uma origem caipira, mas não é o caipira da fazenda, o caipira da roça, que ele vai retrabalhar mais nos filmes a partir da produção dele, né? Esse caipira que a gente conhece do Mazzaropi, que começou bem caricato lá atrás, né, na época do circo, ele se desenvolve, né? Ele volta à tona de uma forma buscando ser um pouco mais natural nessa etapa quando o Mazzaropi começa a produzir seus próprios filmes, que é depois de 58, 1960, que é aí que ele vai trazer o Jeca para a cena mesmo de uma forma mais visível, né? Até o colocando nos nomes, né, das películas. Jeca contra o Capeta, Jeca e seu filho preto, Jecão fofoqueiro no céu, Jeca e a égua milagrosa. Então isso Jeca, um caipira em Bariloche. Então ele vai trazendo isso nessa produção quando ele passa a dominar, né? Quando eu falo passa a dominar é quando ele tem acesso a toda a produção circense, ajudando a escrever o roteiro, ajudando a desenvolver os diálogos, produzindo, dirigindo, atuando na montagem, na pós-produção e até na distribuição, né? Ele passa a dominar tudo isso. Então ele faz o filme com a cara dele, um filme de forma até artesanal, no sentido dele colocar o que ele queria, né? Virgílio Roveda, que é esse
diretor de fotografia, falava que o Mazzaropi era muito, principalmente nas cenas com a Geni Prado, que ele tinha uma familiaridade desde a época do rádio. Ele falava: Virgílio, a câmera tá como? Tá aberta onde? Ah, tá desse sofá até a ponta da mesa. Ele falou: então tá bom, deixa aberto. E ali ele ia criando. Isso na hora da filmagem, ele ia criando tal. Isso deixava os montadores muito loucos, né? Porque depois tinha que encaixar, né? Ou ele lembrava uma piada: eu lembro dessa piada que a gente fazia numa peça de circo-teatro no circo. Vamos colocar? Não, mas não tem muito a ver com a trama. Ele falou: não, mas depois a gente constrói. E aí filmava a piada. Então ele tinha esse tino de ir montando o filme, apesar de um roteiro, de ir montando o filme ao seu sabor, assim. Esse domínio dele da própria obra, o domínio mais completo, ou totalmente completo, já se dá na década de 1950 ou é um pouquinho depois? Um pouquinho depois, né? Quando ele passa, porque até 58, de 52 a 58, esses 6 anos, ele ainda está um pouquinho preso por conta das outras produtoras, né? Vera Cruz, no Rio, né? Que ele faz filme lá em outras produtoras. Então ele está um pouquinho preso por conta desse roteiro. Mas quando ele tem a sua própria produtora, fundada em 58, a Pan Filmes, aí ele deslancha nesse desenvolver do Jeca Mazzaropiando, né? Ele cria esse Jeca para dar conta de todas essas histórias que ele vai criando ao longo desses anos. Uhum. Tiago Gonçalves participando mais uma vez do programa Campo das Artes. Tiago, o seu trabalho acadêmico, eu gostaria que você falasse a respeito dele, também no sentido das suas intenções, de como você gostaria, como você pensa, se você imagina a eventual repercussão dele e de que ele possa abrir os olhos da comunidade acadêmica, intelectuais, interessados, artistas, assim por diante, a respeito de Mazzaropi. Mas eu também gostaria de introduzir, a par de Mazzaropi, aí no caso, se você entende que as pessoas que podem entender e reconhecer e replicar, elas sabem exatamente da importância, da dimensão formadora do circo e do circo-teatro. Sim, eu acho que esse foi o grande objetivo, né? O grande objetivo que eu quero tratar. Primeiro, de mostrar o desenvolvimento, né, do Mazzaropi enquanto artista circense, né? Porque se fala muito de Mazzaropi como cineasta, como um artista bem sucedido no cinema, mas muitas vezes a gente esquece que ele teve esse berço artístico no circo, né? E o quanto ele contribuiu para o desenvolvimento da arte circense e o quanto ele levou desse circo, né, dessa teatralidade circense para o seu cinema, né? Então isso é um caminho muito bacana que eu quero tratar, tanto que quando eu comecei a ideia do mestrado era de mostrar mesmo a influência do circo no cinema, e hoje eu me debruço mais a detalhar esse momento do circo, do Mazzaropi, para deixar esse registro do quanto ele foi importante, não só para o desenvolvimento da sua carreira, mas também para o circo-teatro, né? Muitas vezes na história do circo-teatro a gente lê sobre pessoas que tiveram o seu papel muito importante, e aí podemos lembrar de vários, Benjamin de Oliveira, né, do Circo Nerino, desses grandes nomes, né? Circo Pavilhão Aretusa, e muitas vezes Mazzaropi não está ali. Mostra que ele tem uma passagem do circo, mas não está ali. E durante a pesquisa eu tive gratas surpresas com apoio de amigos, né, de descobrir pérolas, né, que são atribuídas a Mazzaropi. Por exemplo,
professor Walter de Souza, da USP, que tem um trabalho muito bacana com circo, teatro, moda de viola e cultura caipira, e tem uma abertura muito grande e um conhecimento muito grande do arquivo do Miroel Silveira, que foi um grande pesquisador do teatro popular, do teatro influências da italiana. O professor Walter me ajudou a descobrir peças de circo-teatro por conta da censura, que foram censuradas na época, que são atribuídas a Mazzaropi, né? Que ele escrevia algumas peças que é muito próximo ao artista que ele vivia, né? Os artistas circenses, de escrever as suas próprias produções. Então tem peças, 3 peças, Castelo de Felicidade, O Desprezo e Baile de Máscaras, que são atribuídas a Mazzaropi por conta desse multiartista que ele era, né? Então, detalhar esse momento Mazzaropi no circo é uma grande preocupação minha, e eu acho que é a minha contribuição para o circo-teatro e também para a carreira de Mazzaropi. Jornalista Tiago Gonçalves retornando ao programa Campo das Artes, que volta em instantes. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde, sábados e domingos ao meio-dia, e às segundas-feiras, às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você, internauta, pelos nossos podcasts, através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita! campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. A Hebe Camargo, gente! Falar sobre Mazzaropi é uma coisa que me encanta realmente, porque eu convivi com o Mazzaropi. Nós fizemos viagens para fazer shows no Brasil inteiro. E era uma coisa deliciosa ver a felicidade que as pessoas sentiam com o humor do Mazzaropi. Mazzaropi jamais disse um palavrão. As coisas que ele dizia eram até ingênuas, mas levava as pessoas à loucura do riso. Me entristece dizer que a última entrevista do Mazzaropi, que foi genial, foi no meu programa. Alguns 2 ou 3 meses depois, ele nos deixou, o que me deixou muito triste. Mas Mazzaropi é um ser que realmente a gente não pode nem sequer falar em morte. Mazzaropi morreu? Não. Mazzaropi está aí pleno, dando índices de audiência aqui, com os seus ingênuos filmes, mas sempre muito engraçados. E onde quer que passe o filme de Mazzaropi, terá sempre uma grande plateia. Por isso, ele continua muito vivo. Voltamos com Campo das Artes, voltamos a conversar com Tiago Gonçalves, jornalista, pesquisador de circo-teatro e Mazzaropi, na Universidade de Campinas. Tiago, gostaria que você falasse um pouco do legado do trabalho de Mazzaropi. O que se um pesquisador como você, hoje, procurando se movimentar em torno do trabalho, do que se pode pesquisar a respeito de Mazzaropi, ele deve começar a procurar em que lugar? Certamente na Universidade de Campinas, conversar com você, né? Olha, acredito que a vasta
pesquisa que hoje se tem sobre Mazzaropi, que ainda não abrange, né, todos os olhares, a gente pode começar de várias maneiras, né? Eu comecei pelo livro do professor Glauco, né, que chama O Jeca do Brasil, professor Glauco Barsalini, que me trouxe esse olhar amplo, esse olhar do Mazzaropi, né, como caipira e como trazendo essa figura e como ele pensava essa figura, né. Há várias outras biografias muito legais, muito importantes, tem a da Marcela Matos, uma jornalista que faz uma biografia muito bacana e de fôlego, né, tratando do Mazzaropi. Não podemos não nos esquecer do Museu Mazzaropi, que fica em Taubaté, na fazenda onde ele gravava os filmes. Há um trabalho muito bacana de preservação da memória do Mazzaropi, e o engraçado é que esse museu nasceu de uma necessidade de recuperar tudo esse material que o Mazzaropi tinha e esse material que ele conservava, né? Teve um relato muito comovente, muito emocionante que eu escutei uma vez, que foi de como que iniciaram o acervo, né, do museu, que foi um trabalhador que trabalhava na fazenda, que passou um dia e viu um montoado de lixo na frente de onde era a fazenda. E quando ele foi mexer e vasculhar, ele viu que eram cartazes, eram roupas, cenário, que já tinham sido descartadas e que não teria nenhum fim, né? E que iriam se perder. Então o Museu Mazzaropi hoje tem um trabalho muito bacana, né, de restaurar essa memória, né? E eu fico muito feliz de contribuir um pouquinho para o museu, para essa preservação dessa parte circense do Mazzaropi, né? O museu fica em Taubaté, não é isso? Fica em Taubaté, onde, na fazenda onde ele gravava, que na época chamava... ele queria tornar aquela fazenda um hotel fazenda, né? O Mazzaropi tinha muito esse olhar, né? Ele tinha muito de pensar assim, poxa, eu filmo 3 meses por ano nessa fazenda e depois não uso mais. Por que não transformar no hotel para o pessoal vir visitar, saber onde que funciona toda essa indústria de cinema, né? Então, depois, quando empresários da região de Taubaté compraram a fazenda e criaram o Hotel Fazenda Mazzaropi, e veio daí o museu, essa memória é preservada também lá, né? Então eu contribuo muito com a parte circense, que ao longo do meu desenvolvimento de pesquisar Mazzaropi, eu percebi uma fragilidade ou um hiato aí que vinha. Quando se fala de Mazzaropi circo, é só que ele passou pelo circo? Não, mas cadê essa memória mais detalhada? Sim. Então, a minha contribuição é nessa, né, nessa parte. Eu acho que já se falaram muito bem de Mazzaropi enquanto empreendedor, já se falaram muito com fôlego de Mazzaropi e sua relação com o caipira, de Mazzaropi e sua relação com o cinema, mas o circo eu acho que faltava e eu busco cumprir esse pedacinho aí do circo em Mazzaropi. Há uma boa quantidade de profissionais trabalhando no Museu Mazzaropi, catalogando itens, atualizando novas informações. Sim, sim. Cada vez mais com visitas ao hotel, visitas de grupos, vão trazendo memórias, né? Vão trazendo fotos, que Mazzaropi está muito ligado a memórias afetivas de pessoas, muitas vezes ali também da região, né, de Taubaté, que chegaram até a trabalhar nos filmes, que tem fotos, que tem registros, né? Então, tudo isso o museu vai agregando e buscando trabalhar isso de uma forma organizada para dar um panorama, né, do que foi Mazzaropi, né? A gente não consegue dar conta do que foi Mazzaropi, mas um pequeno panorama para apresentar para as novas gerações, eu acho que é muito importante de conhecer quem foi essa figura, né? E no relato dessa pesquisa, o que me deixou muito feliz foi conseguir encontrar um registro que, com certeza, o programa vai ter acesso e vai poder passar para os nossos ouvintes, que é um registro, um show do Mazzaropi em circo, né?
um registro, eu digo até inédito, porque eu não vi algo parecido, né, nas minhas pesquisas, mas é um registro desse Mazzaropi enquanto humorista de circo, né, fazendo a sua arte no circo, como que ele lidava com essa plateia. Então, isso é uma preciosidade, é um achado que a gente precisa compartilhar, que nos ajuda a compreender ainda mais esse Mazzaropi circense, que compõe toda essa dimensão que é esse gênio, né, que eu o trato. Lembrando que o Amácio Mazzaropi ele teve um domínio flagrante de todos os processos da produção cinematográfica. Isso foi naturalmente o chamado processo evolutivo dele, da carreira dele, mas a pergunta é a seguinte: para as pessoas hoje assistirem aos filmes de Mazzaropi, onde são os melhores canais, as melhores maneiras para fazer isso? Bom, vira e mexe a gente vê ou a TV Aparecida ou a TV Brasil exibindo novamente, né? Tem os cines, festivais, né, brasileiros na TV Brasil, que sempre tem Mazzaropi apresentando, né? No próprio YouTube há filmes completos do Mazzaropi, que se tem uma dimensão, né, um pouquinho dessa grandiosidade dele, né? E também os DVDs, que foram todos editados e hoje a gente consegue comprar também com uma facilidade muito grande, né? Eu acho que o Mazzaropi hoje está muito acessível, né? Do que na época minha, que eu precisava ir na locadora, alugar o filme do Mazzaropi. Então hoje está tudo digitalizado, tem uma facilidade para apreciar esses filmes, né? E a partir de um olhar hoje, entender aquela arte que ele fazia, né? Um olhar hoje nosso, buscando compreender aquela arte que ele fazia e o legado que ele deixou, né? Apesar de que eu brinco que todos os pesquisadores do Mazzaropi, a gente tem um fascínio pelo Mazzaropi, mas a gente está contrariando ele, porque tem uma revista, uma entrevista que ele deu para a Manchete, que ele fala isso: eu não quero ser estudado. Ele fala, deixa isso claro. Então a gente está contrariando o Mazzaropi. Mas qual o sentido? Ele explicitou isso na entrevista? Ele fala muito disso, porque por conta das críticas, né? Ele falava assim, poxa, eles vão esperar eu morrer, vão esperar eu esfriar o corpo para começar a fazer festival Mazzaropi aqui, Festival Mazzaropi ali. Foi o que aconteceu, entendeu? Ele falava ele muito... mencionou isso na entrevista. Ele falava muito disso, do valor que não se dá ao artista enquanto vivo, muitas vezes popular, e depois, com uma distância do tempo e um olhar apurado, o torna cult, né? Então ele tinha essa preocupação, e nessa entrevista da Manchete ele fala, eu não quero ser estudado. E também fala disso, que vocês vão ver, vão criar festival, não sei o que, homenagem e tal, comenda a Amácio Mazzaropi, foi o que aconteceu, né? Então a gente está contrariando o Mazzaropi estudando, mas essa é uma contrariedade que ele precisa aceitar para o seu legado continuar vivo, né, e vivaz como ele sempre foi. Muito bom. Gostaria de, para finalizarmos essa edição, que você pudesse falar um pouquinho do momento final de Mazzaropi em 1981, que é quando ele falece. Há informações de que no enterro de Mazzaropi o povo, acredito que tenha ido em grande quantidade, né, ao enterro dele, cantando Tristezas do Jeca, talvez outras músicas também. Como é que foi esse momento? Olha, um relato muito importante que eu tenho veio do Cebolinha, de origem circense, né, Crisógenes Faria, que tocou na banda de Mazzaropi, né? Quando o Mazzaropi ia pro circo, ele sempre levava sua banda, e o Cebolinha foi tecladista e depois trabalhou com outros artistas, Chitãozinho Chororó, Paulo Sérgio. E o Cebolinha lembra muito da última vez que ele viu o Mazzaropi no hospital, de cabelo branco, muito magro, debilitado, mas com aquela vivacidade de querer sair dali e de querer buscar
continuar com a sua arte, né? Muitos dizem que ele já tinha um roteiro para filmar, mas isso não é confirmado. Quando ele morre, tem essa comoção, né? Tristeza. Foi um câncer, né? Foi um câncer que ele vinha lutando desde a década de 70, que ele tinha muita dificuldade, né, fazendo tratamento com médicos de fora, mas ele não conseguiu resistir. Então, quando ele morre, tem essa comoção, né, uma espécie de órfão. A gente fica órfão, né, desse Jeca, dessa cultura, né, e por ele ser único e ele ser individual, né, não se teve prosseguimento. Herdeiros tentaram continuar essa indústria de Mazzaropi, mas a indústria era ele, né? Ele era o artista principal, ele era tudo, né? E o enterro foi em Pindamonhangaba, onde estava enterrado o pai. A mãe ainda era viva, mas não soube até por conta da idade muito avançada, não soube da morte do filho. Sempre que ela perguntava do Mazzaropi, ela já estava um pouquinho com problemas de saúde, muito ligado à esclerose e tal, a demência. Então perguntava para ela, e ela perguntava, cadê o Mazzaropi? Então ele sempre estava gravando filme. Então isso que foram as respostas para poupá-la da notícia da morte, né? Da notícia da morte, E quando ele morre, a gente perde esse legado do artista em ação, né? Mas cria-se uma identidade e o marca como um mestre, um gênio da sua arte, né? E acho que é muito bonito, né, refletir sobre isso, né? No livro da Marcela Matos, que é a jornalista que escreveu uma biografia sobre ele, esse finalzinho, né, até a questão do testamento, que teve várias contrariedades, ela conta com muitos detalhes e fica a dica, né? Mas Mazzaropi era sempre lembrado, e hoje continua sempre lembrado com muita alegria, né? Tanto que ele terminava os shows dele com aquela canção, né? A Sanfona da Véia, que era uma brincadeira que ele fazia com o público, e ele sempre terminava com aquela canção para deixar o show para cima, né? Ele começava o show mais melódico, mais romântico, tristonho, porque ele começava com Guacira, né? E terminava sempre com a Sanfona da Véia, que é aquela que fala nheque, 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 a véia de amargar, nheque, 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 ela não sai desse lugar, nheque, 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 a véia é um bananas, nheque, 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 ela não sai desse pedaço, que mostra uma véia que queria aprender a tocar uma sanfona. Então ele sempre terminava com essa música e convidava a plateia pro nheque, né? Pro nheque, pra plateia brincar com ele com nheque. Então fica até de dica para terminar o programa com a Sanfona da Véia. Tá ótimo. Tiago Gonçalves, jornalista, pesquisador de Circo, Teatro e Mazzaropi na Universidade de Campinas. Tiago, muito obrigado pela sua presença reiterada em Campo das Artes. Foi um prazer recebê-lo novamente e, sobretudo, muito obrigado pelos esclarecimentos a respeito de Mazzaropi. Que isso, eu que agradeço você, Jorge, Cacá também, pela essa escuta, né, inteligente, uma escuta de diálogo, né, e mais do que isso, por trazer Mazzaropi em ação, né, por poder falar de Mazzaropi em ação, né, não como algo esquecido, algo para ser lembrado, para a gente reviver, não, mas é algo que está no nosso dia a dia enquanto formador de opinião e quanto busca por um Brasil melhor, né? Busca por um Brasil de esperança, né? Esse Jeca mazzaropiano que tem muito essa origem do palhaço, do circo, mostra essa esperança de um Brasil melhor, né? De pensar que podemos sempre fazer o melhor, de sempre ajudar o próximo e no final a gente vai ser recompensado por isso, pela nossa ação que vem dessa busca pela esperança. Muito obrigado e é um prazer ter falado com vocês e ter tido esse espaço. Muito obrigado. Esta edição de Campo das Artes fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá!
Eu tenho uma vizinha, uma velha solteirona, e ela tá aprendendo a tocar uma sanfona. Por isso lá em casa escuto todo dia a sanfona da véia que não sai dessa agonia. Nhec, 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 a véia é um fracasso. Nhec, 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 não sai desse pedaço. E nhec, 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 a véia é de amargar. E nhec, 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 ela não para de tocar. A véia incomoda os vizinhos de fato. A sanfona da véia me enche o sapato. Por isso qualquer dia eu tenho uma ideia. Eu perco a cabeça e rasgo a sanfona da véia. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.